Rapaz, o torcedor antiflamenguista vai precisar respirar fundo, porque o que eu vou contar hoje é daqueles assuntos que fazem o rival suar frio. O Flamengo está prestes a alcançar uma marca simplesmente histórica, algo que nenhum clube brasileiro jamais conseguiu. Estamos falando de um faturamento que pode ultrapassar a casa dos 2 bilhões de reais. É dinheiro que parece coisa de futebol europeu, mas que agora tem endereço certo, a Gávea. E tudo isso no momento em que o time, comandado por Felipe Luiz, vive dias decisivos dentro de campo, ajustando os últimos detalhes antes de encarar mais um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz, que ainda está começando sua trajetória como técnico, vai ter uma manhã agitada no Ninho do Urubu. O último treino antes da partida promete ser daqueles que definem o rumo do time. O treinador ainda tem dúvidas importantes e vai observar de perto o desempenho de alguns jogadores que estão voltando de lesão. Cebolinha, por exemplo, está fora. O atacante segue no departamento médico por causa de um problema no quadril e não tem condições de jogo. Já a grande incógnita é Saúl, que se recupera de um incômodo no tendão de Aquiles. Ele ficou fora dos últimos compromissos contra Bahia e Botafogo, mas vem sendo acompanhado de perto pelos fisioterapeutas e pode acabar pintando como opção de última hora. O clima no Ninho é de concentração total, mas também de expectativa. Felipe Luiz precisa decidir se vai apostar na experiência de Varela na lateral direita ou se dará mais uma oportunidade a Emerson Royal. No meio-campo, a dúvida é sobre a formação ideal ao lado de Jorginho. Ele pensa se será melhor utilizar Pulgar, De La Cruz ou até o próprio Saúl, caso esteja liberado. Já no ataque, as alternativas são muitas. Carrascal, Plata e Luiz Araújo disputam a vaga pela ponta direita, enquanto Bruno Henrique e Pedro brigam pela posição centralizada. E é aí que entra o grande debate da torcida: quem deve ser o centroavante titular? Muita gente acredita que o Pedro é indispensável. Quando ele está em campo, o Flamengo ganha presença na área, finaliza mais, cria mais situações de gol. Contra o Bahia, ficou nítido que o time voltou a incomodar o adversário quando o camisa 9 esteve em campo. É simples, o Flamengo precisa de gol, e Pedro é sinônimo de bola na rede. Na minha visão, se o objetivo é vencer, o ataque tem que ter ele lá dentro. Eu montaria o time com Rossi no gol, Jorginho, Arrascaeta e Pedro no comando do ataque, e o resto se ajusta em volta. Essa seria a base, o esqueleto do time ideal para esse momento decisivo. Mas enquanto o técnico prepara sua escalação, os bastidores continuam pegando fogo. O que aconteceu ontem no Ninho do Urubu deixou muita gente irritada. Uma equipe da Associação Brasileira de Controle de Dopagem apareceu por lá para realizar exame surpresa em 10 jogadores, o que acabou interrompendo parte do treino. O problema é que o mesmo procedimento aconteceu no CT do Palmeiras, mas de forma bem mais discreta. Lá ninguém noticiou que o treino foi atrapalhado, ninguém disse que o clima ficou tenso. E sabe por quê? Porque a presidente do Palmeiras foi pessoalmente ao centro de treinamento. Ela ficou lá para garantir que tudo fosse feito com tranquilidade e que nada interferisse na preparação do time. No Flamengo, no entanto, a situação foi completamente diferente. A impressão que ficou é de que há um tratamento desigual. O clube sente que vem sendo alvo de decisões obscuras, sem transparência. E isso vai desde sanções questionáveis até a simples demora na divulgação da arbitragem das partidas. Até a manhã de sábado, por exemplo, já se sabia quem seria o árbitro principal do jogo, Wilton Pereira Sampaio, mas o nome do árbitro de vídeo ainda não havia sido divulgado. E, convenhamos, é estranho. A Conmebol já tinha anunciado a equipe completa de arbitragem para as semifinais da Libertadores, enquanto a CBF ainda não tinha confirmado algo básico para uma rodada do Brasileiro. É o tipo de coisa que gera desconfiança, alimenta teorias e reforça a sensação de que há algo de errado nos bastidores do futebol brasileiro. E enquanto o debate sobre a arbitragem esquenta, o Flamengo segue crescendo fora de campo. O balanço do terceiro trimestre trouxe números impressionantes. Até setembro, o clube já havia arrecadado 1 bilhão e 850 milhões de reais, o que coloca o Mengão muito próximo de atingir a marca inédita dos 2 bilhões. Se mantiver esse ritmo e ainda conquistar títulos importantes, esse número pode até ultrapassar a barreira e chegar além do esperado.
Seriam 700 milhões a mais do que o faturamento do ano anterior, quando o clube já havia fechado com 1 bilhão e 300 milhões. É um crescimento absurdo, reflexo de uma gestão sólida, de uma marca poderosa e de uma torcida que move montanhas. E o mais incrível é que esse recorde não seria apenas nacional. Se confirmar os 2 bilhões de reais, o Flamengo vai registrar o maior faturamento da história de um clube da América do Sul. Nenhum time do continente chegou tão longe nesse aspecto. E o que pode impulsionar ainda mais essa escalada são justamente as conquistas que estão em disputa. Ser campeão brasileiro e conquistar a Libertadores fariam um valor explodir de vez. São bônus, premiações, venda de produtos, crescimento de visibilidade, tudo isso soma, e o resultado seria um salto histórico nas finanças. Mas dinheiro por si só não joga. O desafio agora é transformar esse poder financeiro em conquistas dentro de campo. Com um faturamento desse tamanho, o Flamengo tem a obrigação de montar um elenco ainda mais forte na próxima temporada. E olha que o atual já é considerado um super time. Imagina o que vem por aí com mais investimento, mais estrutura, mais capacidade de trazer jogadores de alto nível. A expectativa é que o clube entre em 2026 brigando por absolutamente tudo: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. A régua subiu, e o torcedor sabe disso. Só que o foco imediato não é o futuro, e sim o presente. Amanhã tem jogo decisivo contra o Palmeiras, e essa partida vale mais do que 3 pontos. É uma questão de honra. O Flamengo vai entrar em campo para defender o orgulho, para mostrar força e para provar que toda essa estrutura não é à toa. O clima é de final, mesmo que ainda seja fase de pontos corridos. Cada jogada vai ser disputada como se fosse a última, porque todo mundo dentro do clube entende a importância desse duelo. É o tipo de jogo que define moral, confiança e caminho para o restante da temporada. Enquanto isso, a torcida se prepara para mais um domingo de coração acelerado. Os rubro-negros sabem que o time tem elenco para vencer, mas cobram intensidade e vontade. A cobrança é natural, porque o Flamengo não é mais apenas um time grande, é uma potência que carrega o peso de ser referência no continente. E quando a responsabilidade é desse tamanho, cada partida se torna um teste de grandeza. Amanhã, mais do que nunca, o Flamengo joga pela sua honra, pela sua torcida e pela sua história. O ambiente no Ninho do Urubu amanheceu diferente. Era possível sentir no ar aquele clima de decisão, aquele frio na barriga que antecede um grande jogo. Felipe Luís sabe que está diante de uma prova de fogo, talvez a mais importante desde que assumiu o comando técnico do Flamengo. O elenco rubro-negro, acostumado a decisões, precisa mostrar dentro de campo a força que tem no papel. E o torcedor, sempre exigente, quer ver raça, entrega e aquele futebol envolvente que se tornou marca do clube nos últimos anos. Amanhã, diante do Palmeiras, não é apenas mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. É uma partida que carrega peso emocional, valor simbólico e a chance de afirmar quem realmente manda no futebol nacional. O técnico tem em mãos um elenco repleto de estrelas, mas também alguns desafios que vão além das 4 linhas. Gerir vaidades, dosar o físico de quem vem de uma maratona de jogos e manter todos motivados é uma arte que ele precisa dominar rapidamente. Felipe Luís, por ter sido jogador até pouco tempo atrás, conhece bem o vestiário, entende o que se passa na cabeça de cada atleta e usa essa experiência para aproximar o grupo. Ele conversa olho no olho, explica suas ideias e cobra comprometimento. O treino desta manhã, no Ninho, será o momento de ajustar os últimos detalhes táticos, mas principalmente de passar confiança. O Flamengo vai precisar de equilíbrio. Não pode se expor demais contra um adversário perigoso, mas também não pode abrir mão da ofensividade que sempre o caracterizou. E se tem uma coisa que a torcida quer ver, é o time jogando com intensidade. O Flamengo, quando pressiona, quando joga no campo adversário, é um terror. E o Palmeiras sabe disso. O duelo promete ser tenso, com clima quente dentro e fora de campo. Cada dividida vai ser uma batalha. Cada lance duvidoso vai levantar discussões, especialmente depois de tanta polêmica com a arbitragem. O torcedor rubro-negro não esquece os episódios recentes e teme que fatores externos influenciem o resultado. Mas o discurso no vestiário é claro:
O foco tem que estar no jogo. Felipe Luiz quer que seus jogadores façam o campo falar, que a resposta venha no placar e não nas entrevistas. Enquanto o elenco se prepara, o departamento financeiro do clube segue comemorando os números que impressionam até mesmo os maiores críticos. O Flamengo vive uma fase administrativa que parece coisa de outro mundo. A gestão conseguiu transformar o clube em uma máquina de gerar receita, com contratos comerciais gigantescos, cotas de televisão valorizadas, bilheterias lotadas e um programa de sócio-torcedor que não para de crescer. O clube vende camisas como nenhum outro no país e se tornou referência em marketing esportivo. É o resultado de um trabalho de muitos anos, de uma reestruturação profunda que tirou o Flamengo do caos financeiro e o colocou no topo. E o mais curioso é que esse sucesso financeiro vem acompanhado de uma pressão natural. Quando se fala em faturamento na casa dos 2 bilhões de reais, o torcedor espera retorno dentro de campo. O Flamengo se tornou um clube que não pode mais se contentar com participações, tem que vencer. A exigência é enorme. A torcida quer títulos, quer ver o time levantando taças, e sabe que o potencial é real. Basta olhar para o elenco e perceber o tamanho do investimento. Cada posição tem 2 opções de alto nível. É um grupo montado para brigar em todas as frentes, sem desculpas. Dentro da diretoria, o planejamento é manter essa linha de crescimento. O Flamengo quer ser autossuficiente, quer continuar expandindo suas receitas sem depender apenas de venda de jogadores. O foco é fortalecer a marca globalmente. A ideia é aumentar a presença internacional, fechar parcerias fora do Brasil e aproveitar o potencial que o clube tem na América do Sul e na Europa. O nome Flamengo já é reconhecido em diversos países, e com um desempenho consistente dentro de campo, a tendência é esse reconhecimento se transformar em oportunidades ainda maiores. Mas nada disso vale se o time não render. Por isso, o confronto de amanhã é mais do que uma simples rodada. É uma chance de mostrar que a equipe está viva, focada e preparada para brigar por todos os títulos. O Campeonato Brasileiro ainda está aberto, e o Flamengo sabe que pode chegar. O mesmo vale para a Libertadores, onde o time enfrenta o Racing na semifinal. Os 2 torneios são prioridade máxima e podem ser o empurrão final para fechar o ano com o maior faturamento da história do clube. Ganhar um deles já seria um feito grandioso, mas conquistar os 2 transformaria a temporada em um marco inesquecível. Os torcedores mais otimistas acreditam que o Flamengo tem totais condições de conseguir. O elenco é forte, a estrutura é de primeiro mundo e a motivação está lá em cima. Basta entrar em campo com o espírito certo. A palavra que mais se ouve no Ninho é foco. Felipe Luiz repete isso a cada conversa, a cada entrevista, a cada treino. Ele quer ver um Flamengo concentrado do primeiro ao último minuto, sem desligar, sem dar espaço. O treinador entende que, em jogos grandes, qualquer descuido pode custar caro. Por isso, pede atenção redobrada e disciplina tática. Nos corredores do centro de treinamento, o clima é de confiança. Jogadores mais experientes como Bruno Henrique e Arrascaeta conversam com os mais jovens, passam tranquilidade e lembram que o Flamengo sempre cresce nas horas decisivas. É o DNA do clube. Quando a pressão aparece, o time responde. E amanhã não pode ser diferente. O torcedor quer ver um Flamengo intenso, corajoso e com sangue nos olhos. Não há espaço para erro. Cada bola disputada precisa ser tratada como se fosse a última. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. Nos bastidores do Flamengo, o clima estaria mais quente do que nunca. Fontes próximas ao clube dão conta de que Georginho de Arrascaeta, um dos nomes mais importantes do meio-campo rubro-negro, teria se revoltado com a situação que se desenha dentro da Gávea. Segundo relatos de pessoas ligadas ao jogador, o uruguaio não estaria mais suportando o que considera uma gestão desorganizada e decisões que, na visão dele, estariam prejudicando o time. "Tão acabando com o Flamengo", teria sido a frase dita pelo camisa 14 em tom de desabafo nos corredores do Ninho do Urubu, causando frição entre funcionários e atletas que presenciaram a cena. A tensão começou a ser percebida após algumas decisões da diretoria que não teriam agradado ao elenco.
Mudanças de planejamento, atrasos em salários e uma pressão crescente por resultados imediatos teriam levado Arrascaeta a um ponto de ruptura. Pessoas próximas ao uruguaio contam que ele, conhecido por seu profissionalismo e amor pelo clube, estaria profundamente frustrado com o que vê como descaso com a estrutura do time e falta de visão a longo prazo. Esse tipo de insatisfação, segundo especialistas em bastidores do futebol, pode gerar consequências sérias dentro do vestiário, afetando o clima entre os jogadores, em última instância, o rendimento dentro de campo. O burburinho sobre o descontentamento do meia ganhou força nas redes sociais, com torcedores divididos entre preocupação e solidariedade. Há quem defenda uma postura mais firme da diretoria para acalmar os ânimos, enquanto outros questionam se a permanência de Arrascaeta está em risco. A verdade é que, historicamente, jogadores desse calibre têm influência direta no comportamento do time, e um abalo interno pode refletir diretamente nos resultados. Em meio a tudo isso, a diretoria do Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido, mas fontes garantem que reuniões de emergência estariam sendo marcadas para tentar contornar a situação. Enquanto isso, o futebol continua a ditar suas regras. Vitórias e derrotas sempre falam mais alto. Mas a sensação que paira entre os corredores da Gávea é que uma bomba silenciosa pode estar prestes a explodir, e que Arrascaeta, até então símbolo de talento e estabilidade no time, pode estar prestes a deixar um recado que nenhum torcedor rubro-negro quer ouvir. O Flamengo, que sempre viveu de paixões intensas, se vê agora diante de um enigma: conseguir manter a estrela uruguaia motivada ou assistir a uma possível ruptura que pode abalar o elenco. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!